E agora vamos para a parte que, assim, é o que vocês querem saber, né? Eu acredito, depois de eu ter lido essa redação, que é saber quanto eu tirei na redação do Enem. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Adassa Cabral e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então, gente, no vídeo de hoje, como prometido há um tempo lá no Instagram, se você não me segue, eu vou deixar aqui na tela e na descrição do vídeo também o link do meu Studigram, para quem não sabe, é um Instagram de estudos. Como prometido, quando saiu o resultado da redação do Enem, que foi o meu primeiro Enem, que foi o do ano passado, eu perguntei se vocês queriam que eu mostrasse a minha nota e comentasse como foi a minha redação do Enem. E vocês disseram que sim, fiquei surpresa, porque todo mundo disse que sim. Então, agora a gente vai ler e comentar a minha redação do Enem. Então, eu já tô com a minha redação aqui aberta e foi a redação do Enem de 2020 e o tema foi o estigma associado às doenças mentais da sociedade brasileira. E foi o meu primeiro Enem, para mim foi muito importante, porque eu tava no segundo ano, né? Agora eu tô no terceiro e foi importante para eu pegar a experiência, para eu ter noção de como é o Enem. Então eu tô aqui com o computador e eu vou ler primeiro, aí depois eu volto e pontuo algumas coisas. Porque assim, antes de começar a falar, eu nunca tive ninguém que corrigisse minhas redações. Então, na escola só começaram a corrigir as redações no começo do ano. E eu fiz o Enem no começo do ano, só que eu fiz o Enem antes de começarem as minhas aulas, ou seja, eu não tinha a correção de ninguém. Então eu fiz mais ou menos pelo que eu sabia mesmo. Então a nota foi bem importante para mim ter uma noção de que nível eu tô de redação. Na série Alex e Kate é mostrado das protagonistas. Kate, que passa por momentos difíceis e os guarda para si. Porém, chega um momento que ela não suporta mais e a consequência disso foi ataques de pânico e ansiedade. Na vida real, essa é a de muitas pessoas que possuem doenças mentais, mas que por falta de ajuda não sabem o que fazer e guardam tudo para si. Esse é um problema que precisa ser resolvido. Em primeiro lugar, é válido pontuar que milhões de brasileiros já passaram ou passam por doenças mentais, porém nunca procuraram a ajuda de um especialista, pois elas têm medo do que seus familiares ou amigos vão pensar a respeito deles terem tais doenças, e se isso vai afetar ou não a maneira como os outros o enxergam. Em segundo lugar, temos o aterrorizante e crescente número de doenças relacionadas à saúde mental no Brasil. Apesar dos esforços de campanhas como Setembro Amarelo, que vem para conscientizar e prevenir o suicídio, os números ainda são preocupantes. Um exemplo é o crescimento na venda de ansiolíticos, que são remédios para crise de ansiedade e depressão durante o ano de 2020. Portanto, urge que o Estado tome medidas para superar o quadro atual, como campanhas de conscientização organizadas pelo Ministério da Saúde nas redes sociais, sobre a importância do cuidado com a saúde mental, e também sobre o quão normal é uma depressão ou crise de ansiedade, enfatizando que as pessoas podem e conseguem passar por isso. Também é necessário que o Ministério da Educação organize palestras e eventos na escola falando sobre tal pauta, pois, como Nelson Mandela afirmou, a educação é a arma mais poderosa capaz de mudar o mundo. Então, tem muita coisa aqui que eu vi que eu mudaria se você reescrever essa redação agora. E eu deixei para vocês a redação na tela para vocês irem me acompanhando e não tomem essa redação como base para estudar. Usem redações J1000, tá? Tem muitas aí na internet disponíveis de graça. E assim, vamos comentar, né? Primeiro que eu trocaria esse na série Alex e Kate, que é uma série que é da Netflix que eu assisti há um tempo. Realmente fala sobre ansiedade e ataques de pânico, só que eu trocaria por uma coisa mais que enfatiza mais isso, como, por exemplo, o filme Joker, né? Coringa, que saiu há um tempo, que é um filme bem pesado, inclusive eu nem assisti pra estar falando dele, mas eu sei sobre o que ele é, eu saberia como colocá-lo na redação, porque fala exatamente sobre isso, sobre que no filme o Coringa ele não sabe como lidar com isso, pelo fato de ele rir na cara das pessoas e tudo mais, as pessoas acham que é de propósito, mas na verdade é uma doença, então eu falaria sobre isso. E aqui, ó, depois que eu falo da série, no primeiro parágrafo, aí eu venho trazendo pra vida real. Eu falei, na vida real, essa é a de muitas pessoas. Essa é o quê de muitas pessoas? Eu colocaria. Na vida real, essa é a realidade de muitas pessoas, com certeza. E eu repeti muito doenças mentais, então eu trocaria doenças mentais por outra coisa.
ou transtorno mental, ou transtorno não, problemas, mas eu não poderia colocar mental, porque eu repeti muito mental, então você vê a importância de ter um vocabulário amplo, que eu preciso ter. E tererê, tererê, tô lendo aqui pra ver se eu acho mais alguma coisa. Eu melhoraria minha caligrafia também, com certeza, com certeza. Melhoraria a caligrafia. E dei uns erros aqui, que vai estar pra vocês, que umas rasuras. Não que perca ponto, mas fica feio, entende? Ó, aqui, ó. Em primeiro lugar, é válido pontuar no segundo parágrafo que milhões de brasileiros já passaram ou passam por doenças mentais, porém nunca procuraram a ajuda de um especialista, pois errado, deveria ser eles, se relacionando aos brasileiros. Tem medo que seus familiares ou amigos vão pensar a respeito deles de novo, muito, muito repetido. Terem tais doenças. Eu trocaria isso. Vão pensar a respeito deles, ou vão pensar sobre eles portarem tais doenças, ou não sei, algo desse tipo. Tirar esse deles. E se isso vai afetar ou não a maneira como os outros o enxergam. Eu colocaria os enxergam, porque eu tava falando de brasileiros e não de brasileiro. No terceiro parágrafo. Em segundo lugar, temos o aterrorizante crescente número de relações. Quando no terceiro parágrafo eu vou falando sobre o Setembro Amarelo, e aí eu começo. Um exemplo é o crescimento na venda de ansiolíticos, que são remédios para crise de ansiedade e depressão durante o ano de 2020. Eu colocaria a fonte de onde eu tirei isso, porque eu tirei isso em algum lugar. Eu fiz um trabalho no segundo ano do ensino médio, no ano passado, no caso, durante a pandemia, e eu encontrei a fonte onde falava sobre os ansiolíticos, a crescente venda, eu acho que foi de 40%. Eu encontrei, então eu teria colocado, se eu me lembrasse, né, onde eu encontrei esse dado, que é muito importante, mas eu não deixaria só assim. Então eu poderia colocar um exemplo, é o crescimento na vida desses ansiolíticos. Eu tentaria colocar onde que eu descobri isso, onde que diz isso, de acordo com um tal site, ou tal empresa, ou tal instituição, algo desse tipo. No último parágrafo, portanto, urge que o Estado tome medidas para superar o quadro atual. Essa frase eu não mudaria, eu acho ela ótima para proposta de intervenção. No entanto, que essa frase não é minha, é do Lucas Felpe. Só que eu mudaria muita coisa, porque o Enem disse que eu tenho que mudar muita coisa na intervenção, mas eu vou mostrar isso para vocês. Como campanhas de conscientização organizadas pelo Ministério da Saúde nas redes sociais sobre a importância do cuidado com a saúde mental. E também sobre o quão normal é uma depressão ou crise de ansiedade, enfatizando que as pessoas podem e conseguem passar por isso. Também é necessário que o Ministério da Educação organize palestras e eventos nas escolas. Aqui eu mudaria uma coisa, porque eu coloquei que o Ministério da Educação organize palestras e eventos na escola. Colocarei nas escolas, falando sobre tal pauta. Pois como Nelson Mandela afirmou, a educação é a arma mais poderosa capaz de mudar o mundo. Eu não sei se essa citação do Nelson Mandela ficou muito legal aqui. Não sei, sinceramente. Porque não teve muito a ver, entende? Essa citação de educação com o contexto geral que fala sobre saúde. Apesar que eu falei, né, que seria como se eu dissesse que se mudar a consciência da pessoa na escola, ela vai ser mais consciente na vida e não vai ter esse estigma sobre as doenças mentais. Mas ainda assim, não achei legal. Eu acho que eu vou até reescrever essa redação e ver se eu acho melhor, porque eu realmente não achei essa boa. E agora vamos para a parte que, assim, é o que vocês querem saber, né? Eu acredito, depois de eu ter lido essa redação, que é saber quanto eu tirei na redação do Enem. E eu tirei 760 e pra mim foi muito bom, porque foi a minha primeira redação, como eu disse, o primeiro Enem da vida. E eu nunca tive ninguém que corrigisse minhas redações, então foi a primeira vez que alguém chegou e disse pra mim quanto uma redação do Enem vale, então pra mim foi super importante. E agora eu tenho uma base e eu quero sair desse 760 e aumentar ele para um 800 ou um 800 e alguma coisa.
não é nem desse ano agora, né, que vai ter, de 2021. Então eu tenho essa base e eu quero só aumentar essa nota e não diminuir. Então vamos lá. Vou mostrar as competências para vocês, porque a gente tem uma noção do que foi que eu errei. Competência 1, demonstrar domínio da norma da língua escrita. Eu tirei 160. Para quem não sabe, cada competência vale 200, então eu poderia ter tirado uma nota melhor sempre, né? Poderia ter tirado 200, mas eu não tirei. Mas também pra mim foi bom. Eu achei que eu ia tirar uma nota bem pior em gramática, sinceramente. Porque eu não gosto de gramática, eu não entendo muito. Mas não, tirou assim, né? Razoável. Competência 2, compreender a proposta da redação e aplicar as áreas do conhecimento, né? E o texto ser dissertativo argumentativo. Nessa eu tirei 180, foi a competência com a minha maior nota. Então eu sei que eu tô melhor. E aqui diz, ó, você atingiu 90% da pontuação prevista para a competência 2, atendendo parcialmente aos critérios definidos a seguir. Aí vai dizer, né, quais são os critérios. E para quem já fez Enem, é muito bom você olhar a competência, porque isso diz tudo sobre o que você tem que melhorar. Competência 3 é basicamente você encontrar, né, selecionar argumentos que defendam o seu ponto de vista. Nessa eu tirei 140. Então aqui vai falar sobre o porquê, né, eu atingi 70% dessa nota dos critérios que ele pede. E ele vai falar, né, em defesa do ponto de vista, texto apresenta informações, fatos, opiniões relacionadas ao tema de forma organizada. Então eu preciso dar uma melhorada. Então talvez se eu tivesse colocado mais as fontes de onde eu tirei coisas como aquela pesquisa dos ansiolíticos, provavelmente teria sido melhor, não tenho como saber, mas eu acredito que sim. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Eu tirei 160 e eu atingi 80% da nota. Então, também não foi ruim, né? Mas também não foi 200. E o último, que é basicamente elaborar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Eu tirei 120 e foi a pior competência. Então, eu já sei que eu tenho que melhorar bastante dessa área da intervenção, então eu tenho que melhorar. Por isso que eu disse para vocês que eu tentaria mudar várias coisas na proposta de intervenção. Eu acho que eu trocaria essa questão de palestras de conscientização por uma coisa mais direta, entende? Uma coisa mais precisa, porque eu sempre coloco palestra de conscientização, entendeu? Da intervenção. Mas eu preciso estudar propostas de intervenção de eixos temáticos que sejam mais fortes e que me garantam uma nota melhor na intervenção. E eu quero falar uma coisa, se você não tirou uma nota como a minha, se você tirou mais ou menos, se você tirou menos já principalmente, e você tá comparando essa nota comigo, não compara, porque você tem uma realidade diferente da minha, tá tudo bem, sabe? Vai estudar que tá tudo bem, não se preocupa. Tem gente que tem mais dificuldade em uma área do que em outra, então eu sou melhor em redação, eu gosto de redação, mas eu não gosto de matemática, no entanto que eu tirei 400 em matemática. E pra mim tá tudo bem dizer isso, eu tava até com um pouco de vergonha, mas é normal porque eu não estudei matemática básica, eu não estudei tanto sobre a TRI quando eu deveria. Eu nem fiz os cálculos direito na prova. Então eu preciso estudar, eu preciso conhecer para que eu possa tirar uma nota melhor. Então tá tudo bem se você não tirou uma nota igual a minha. Se você tirou mais, parabéns. Se você tirou menos, parabéns, porque você deu o seu melhor. Isso que importa. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. E eu quero que você comente aqui embaixo, amei o seu notebook azul, que eu vou saber que você ficou até o final do vídeo, né? E eu agradeço muito, realmente, se você ficar até o final, isso é muito importante. Se você gostou do vídeo, curte ele. Se você ainda não é inscrito no canal, é só se inscrever. Vídeos novos toda terça e sexta, às 18 horas. Um beijo pra você, fica com Deus e até o próximo vídeo. Deixei a redação pra tela, né? Pra tela não. O estigma das doenças... Pera, não foi isso. Apesar dos esforços de campanhas como Setembro